Oh, olá, Superstar. Meu nome é Mario, mas você provavelmente já deve saber sobre essa informação. Bem, eu vi que o Days Landman acabou fazendo uma comunidade para vocês decidirem qual personagem seria o próximo vídeo. E vocês optaram por aquele tal ouriço azul, mas eu não me importo. Dessa vez é o meu vídeo que estamos falando. Fiquem com Definindo Stanley. Na época em que estava se desenvolvendo o videogame Nintendo 64, ou como ele era chamado na época, Ultra 64, e seu título principal, Super Mario 64, a qual sabemos que foi entre os anos de 1995 e 1997. Uma empresa, que ainda não sabemos o nome, estava desenvolvendo uma espécie de inteligência artificial chamada potenciador automático. Não sabemos se a empresa estava desenvolvendo apenas para oferecer como venda a outras empresas, ou se outra empresa a contactou e pediu para ela criar tal coisa. Entre os anos de desenvolvimento, tanto do Mario 64, quanto do próprio videogame, os primeiros testes do jogo estavam sendo feitos, como mecânicas, movimentação, e entre outros vários testes, e havia muito mais trabalho a ser feito com aquele jogo. Como um dos funcionários principais, chamado Jim, sempre tentava avisar, sendo ele um dos principais programadores do jogo. E muitas vezes, a Nintendo exigia mais, e mais. O jogo praticamente sempre quando estava meio que indo para um determinado caminho. O jogo foi mudado para um jogo de mundo aberto, o que inclusive fez com que a engine do jogo tivesse que ser praticamente, inteiramente mudada. E mesmo assim, mais e mais a Nintendo exigia mais coisas. E como o próprio Jim constantemente tentava alertar, o jogo não ficaria pronto a tempo, principalmente com tantas exigências. Todos estavam se matando demais para trabalhar, e aquilo não daria certo. Aquele jogo precisava no mínimo ser adiado. Então, possivelmente em uma medida desesperada para salvar seu jogo e fazê-lo ser terminado, a Nintendo foi contactada pelaquela empresa que eu havia falado. Ou a própria Nintendo foi atrás da empresa e comprou aquela inteligência artificial e a colocou dentro do jogo. Bem, mas apesar de muitos já devem ter imaginado que o potenciador automático serviria, deixa eu explicar com muito mais detalhes. O potenciador é uma inteligência artificial extremamente poderosa, capaz de moldar o jogo de diversas formas e de diversas maneiras. Ou seja, ele pode personalizar o jogo de diversas maneiras e adicionando diversos elementos, seja que eram para estar no jogo original ou não. Isso dependendo do próprio jogador. Assim, todo jogador poderia ter sua própria experiência com o jogo, sempre diferente um do outro. E assim, quando o potenciador automático foi finalmente instalado, ele criou a chamada Build 2907. Uma build do jogo, que seu principal objetivo era testar essa inteligência artificial. O que apesar de sim funcionar muito bem, porém, esse potenciador automático, por conta de sua personalização, havia alguns graves problemas, que era a sua mudança de texturas e cores, e os seus constantes momentos, onde ele fazia o jogo piscar luzes muito fortes, o que poderia acabar levando aos jogadores sofrerem de epilepsia. E foi por aí que começou os primeiros problemas. Principalmente, falando do funcionário Jim, que eu havia falado antes, que não só era um dos principais programadores, como também era o principal beta-tester do jogo. Infelizmente, acabou sendo Jim, sem ao menos perceber.
no dia 29 de julho de 1995, que ativou a inteligência artificial. Que inclusive acabou causando em Jim uma convulsão, o que fez ele ser levado às pressas para o hospital. Mas até aí, a inteligência artificial estava ativada. Estava, mas não completamente. Pelo que dá a entender, dentro do chamado quarto andar, uma área que não existe no Super Mario 64 original, existia alguma espécie de núcleo, algo que limitava o verdadeiro poder do potenciador automático. Então, apesar de Jim ter o ativado, o potenciador ainda não tinha conseguido total controle do jogo. Isso até algum outro funcionário, que não sabemos quem realmente é, acabou por ordens do próprio potenciador, destruindo o núcleo. No mesmo dia, 29 de julho de 1995, o que agora deu poder total ao potenciador. E a partir daí, todas as cópias de Super Mario 64 seriam personalizadas. Sendo esse o motivo de que, dentro do universo dessa série, a Nintendo ter realmente conseguido lançar o jogo na data prevista. Mas havia outra coisa. O personalizador era tão poderoso que ele, sem querer, criou uma própria personalidade. Uma personalidade conhecida como Stanley, que no caso é a representação do próprio potenciador. E sim, ele não é apenas uma máquina ou um grupo de códigos. Ele realmente funciona como um ser vivo, como uma personalidade real de um ser humano. E por causa do Stanley, por si só, que o jogo conseguiu ser terminado. E não só isso, como faria com que toda a cópia de Super Mario 64 fosse personalizada. Ou seja, cada pessoa dentro do universo da série teve uma experiência diferente com o jogo, seja de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. E um que teve uma experiência ruim foi o Jim. Sim, ele mesmo. Jim, após sofrer a convulsão, foi obrigado por parte da Nintendo que testasse o Stanley e o seu nível de poder contra o jogo, e constantemente gravasse esses testes, para assim a Nintendo ter alguma noção do quão forte Stanley era. E o próprio Jim começou a se interessar por aquilo. Ou seja, não só foi por causa da Nintendo, mas ele mesmo tentou investigar aquela inteligência artificial, testando ela e seu poder, e de diversas formas. Porém, como sempre, havia um grande problema. Esses constantes testes, aos poucos foi irritando o próprio Stanley. Stanley não queria ser descoberto, e não queria que Jim ficasse o testando, porque aquilo machucava. Sim, as personalizações tão constantes do jogo podiam machucar Stanley, e de uma maneira bem horrível. Então Stanley buscou o máximo possível impedir e fazer Jim parar. E inclusive, ele até mesmo buscou ajuda, tentando alertar a outros funcionários sobre o que a Nintendo estava escondendo daquele jogo, e sobre aquelas constantes gravações que ela fazia, se infiltrando não só em um piloto de um possível desenho da Nintendo, como também se infiltrando na gravação de um dos comerciais do jogo. Mas até onde sabemos, nada disso adiantou. Pelo menos, até onde sabemos. Stanley é realmente mau? Até onde sabemos, não exatamente. Stanley parece não querer machucar ou ferir os jogadores. Afinal, dentro do universo da série, tirando o que aconteceu com o Jim, não sabemos de nenhum caso muito perigoso envolvendo o mesmo e sua personalização. Porém, ele deixa de se tornar pacífico se você começar a chamar sua atenção. Quanto mais você abusa do poder de Stanley e sua personalização, você o machuca. Ou seja, de certa maneira, Stanley meio que não fará nada errado,
A não ser que você abuse demais dele. Como o próprio Jim fez. Mas sim. Existe apenas um risco bem grave envolvendo Stanley. Pois como eu falei, essa personalização, por conta das fortes mudanças de cores e texturas, podem acabar causando a telespectadores mais fotossensíveis problemas de epilepsia, o que em muitos casos pode levar a uma pessoa sim ser morta. E além disso, não é deixado muito claro como sem querer podemos, entre aspas, abusar de seu poder. Ou seja, podemos sem querer estar machucando o Stanley, mesmo sem perceber. Algo importante a se deixar claro: Stanley não parece ter uma forma própria. Ele parece já ter aparecido com várias. Seja a cabeça flutuante de Wario, Luigi, ou melhor, a forma de L. É real. 2401. Ou aquele mais apareceu. O do Mario. Às vezes sem rosto. Às vezes com ele. Stanley é um personagem extremamente poderoso, em níveis bem absurdos. Afinal, dentro de Super Mario 64, ele é praticamente onipotente, desde pelo menos ter sido ativado. Afinal, ele foi feito para personalizar de diversas maneiras o jogo, tanto que ele pode criar cenários, trazer personagens que tecnicamente não deveriam existir no jogo, aparecerem, teleportar personagens, fazê-los voltar a áreas que estavam anteriormente no jogo, e entre outras, milhares de modificações, provando que Stanley é praticamente onipotente dentro de todos. Sim, todos os cartuchos de Super Mario 64. E além disso, Stanley tem um gigante controle do próprio videogame, podendo causar diversos erros. E pior, Stanley parece ter um grande controle de praticamente tudo envolvendo Super Mario 64. Como por exemplo, a gravação de alguns comerciais do jogo, e de um piloto de um planejado programa de TV que era para ter sobre a Nintendo. Afinal, ele está em todos eles. Porém sim, há algo que consegue o machucar, o que faz dele não ser onipotente. Pois pelo que parece, quanto mais diferente ele faz o jogo ficar, mas o próprio Stanley se machuca, quase como se estivesse abusando demais do seu poder. Assim, o machucando, tornando-se ele muito poderoso. Porém, não onipotente. Mas meus amigos, eu não testaria minha sorte o enfrentando. Afinal de contas, ele pode não ser mal, mas se você o machucar, ele vai revidar. E não será de uma maneira boa. Será de uma maneira bem horrível. Então eu não testaria mais o Super Mario 64. Se eu fosse você,